Olá, sou a professora Marilene de Literatura e hoje nós estamos aqui para falar da Semana de Arte Moderna, um evento que mexeu com a burguesia paulista e com toda a literatura brasileira. Costuma-se dizer que ela é um divisor de águas entre o antes e o depois da Semana de Arte Moderna na literatura brasileira. O Di Cavalcanti já era um pintor renomado na época e que fez toda a panfletagem da semana num estilo totalmente novo e totalmente moderno. Já ela tem também essa característica muito interessante, porque ela iria acontecer no mesmo ano que se comemoraria 100 anos da independência política do Brasil. Ou seja, em 1922 teríamos uma independência cultural para que realmente a literatura brasileira pudesse ser vista no mundo inteiro, uma literatura dos brasileiros para os brasileiros também, que às vezes não valorizavam muito aquilo que nós tínhamos de melhor. Já Di Cavalcanti, então, falaria isso, seria uma semana de escândalos literários e artísticos, de meter os estribos na barriga da burguesiazinha paulista. Imagina o escândalo realmente que isso causou. Leitor está fundado o desvairismo, já diria então Mário de Andrade no seu livro Pauliceia Desvairada, que seria justamente isso, um desvairismo, uma loucura, uma agitação total que era o que eles realmente pretendiam naquela semana. Nenhuma fórmula para a contemporânea expressão do mundo, ver com os olhos livres, ou seja, a semana realmente quis isso, uma liberdade total de expressão. Oswald de Andrade, que já era um cara que andava por São Paulo, já era um cara respeitado, um cara intelectual, bem de vida, ele fazia muito muitas viagens para o exterior e numa das viagens ele tem contato com o cubismo e futurismo, aquelas vanguardas europeias, principalmente o futurismo lançado na Itália. E aí ele começa a perceber que como as coisas estão, sabe, se modernizando, como as coisas estão indo para frente, e aqui no Brasil nós estávamos tão atrasados. Então, quando ele volta dessa viagem da Europa, ele acaba realmente fazendo com que todo mundo comece a entender que nós estávamos muito atrasados. Como ele fala aqui, estamos atrasados 50 anos em cultura, chafurdados ainda em pleno parnasianismo, ou seja, um parnasianismo que era impositor da norma, da forma, e de repente agora nós queríamos uma liberdade de expressão. Não que você não pudesse escrever de uma forma mais elaborada, como pregar os parnasianismos, mas você poderia realmente fazer algo livre, que realmente indicasse teu estilo, e como tal você não teria mais a imposição nem de norma e nem de formas. E aí, o Mário de Andrade, amigo dele, eles começam a se reunir, fazer alguns contatos para como que eles poderiam reunir a galera para poder fazer um grande festival, um grande evento na cidade de São Paulo. Não sabíamos o que queríamos, mas sabíamos o que não queríamos, já disse Mário de Andrade. Porque eles falavam isso mesmo, a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente sabe o que a gente não quer mais, que é essa imposição ou que alguém nos ditasse como nós deveríamos nos expressar, como nós deveríamos agir. Isso é que tornou a semana extremamente interessante. E em 1915 é lançada em Portugal essa revista Orfeu. E ela lança o modernismo e ela vem para o Brasil editada, cujo diretor aqui no Brasil também vai ser Ronaldo de Carvalho, que é um dos idealizadores da semana. Então, juntos, eles começam a pensar essa nova forma de expressão e que as pessoas realmente pudessem valorizar a cultura brasileira, a literatura nacional, a arte brasileira, a música brasileira, coisa que até então nós tínhamos só muita importação. E aí eles tinham esses princípios também na revista, um exílio de temperamentos da arte, baseado no princípio aristocrático de harmonia estética e com um desejo de bom gosto e refinados propósitos em arte, que era uma coisa nova, uma coisa diferente, mas bem elaborada na visão deles também. Outra coisa que vai causar, e causar bastante, é em 1917, a exposição de Anita Malfatti em São Paulo, cujas obras vinham também daquele expressionismo alemão, e vinha muito com cor, vinha muito com imagens deformadas, e isso também causou um certo espanto, porque a arte começa a quebrar esses paradigmas da arte clássica e começa a chamar a atenção. E a Anita vai fazer uma exposição, e Monteiro Lobato, que à época também já era um crítico literário, ele acaba indo na exposição e detonando Anita Malfatti, dizendo
que eram obras que só não denotavam a arte brasileira, que era uma arte importada, e a Anitta naquela época ficou arrasada. O Monteiro Lobato, então crítico de arte, acaba escrevendo esse artigo que ficou famosérrimo no mundo inteiro, que ele diria: paranoia ou mistificação? Será um bando de loucos ou estão apenas mistificando a arte brasileira? E ele escreveu: há duas espécies de artistas, uma composta dos que veem normalmente as coisas, a outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza e interpretam-nas à luz de teorias efêmeras. Gente, ele realmente foi um tremendo crítico, ele quase acabou com a carreira da Anitta Malfatti. Depois ela teve que ser convencida pelos amigos Oswald e Mário de Andrade para levar as obras para a exposição no hall de entrada do Teatro Municipal de São Paulo. Essas são algumas das obras da Anitta Malfatti que o Monteiro Lobato criticou muito e já denotam isso, a forma diferente de pintar, a forma diferente de introduzir as cores, né? Principalmente esse Homem Amarelo, porque ele chama muito a atenção pelo escândalo que ela apresenta nas cores. Essas obras aqui que vão representar bem esse expressionismo brasileiro de Anitta Malfatti, que acaba levando essas obras para a exposição, então, na Semana de Arte Moderna. O Monumento às Bandeiras, do Victor Brecheret, que era um grande escultor na época, que também, de certa forma, afronta a sociedade paulista, porque os paulistas não gostavam muito dos bandeirantes. Então, eles também acharam que aquilo foi uma forma de ironizar, de criticar a sociedade paulista e acabaram ainda falando ainda mais, né, a respeito de todo o movimento que a semana causou. Anos depois, o governo de São Paulo acaba por mandar erguer um monumento lá no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, em homenagem a Victor Brecheret, e hoje é um dos patrimônios da cidade de São Paulo. No Brasil, estamos vivendo essa questão da política do café com leite, né? Ora os paulistas, ora os mineiros que determinavam a nossa política. Então, mas de certa forma, mesmo com essa política, o movimento da Semana de Arte Moderna, ele não quis chamar muito atenção para a questão política, ele queria chamar atenção mesmo para a valorização da arte brasileira. E olha que eles conseguiram, né? Então, a política do café com leite, ela é um momento histórico pelo qual eles estão vivendo, e acontece que um dos barões do café, que tinha vendido muito café para a França, acaba então patrocinando os jovens para levarem esse movimento todo para o Teatro Municipal de São Paulo, que à época o aluguel era muito caro. Surge a burguesia industrial em São Paulo e aumenta o número de imigrantes europeus, notadamente os italianos. Gente, imagine a cidade de São Paulo recebendo até o ano de 1920 mais de 1 milhão de imigrantes italianos que vieram para trabalhar nas fazendas de café. Mas primeiro chegaram ali, então São Paulo era realmente uma pauliceia desvairada, um frenesi total, né, daqueles imigrantes que chegavam lá. A semana, então, ela vai acontecer entre os dias 11 e 18 de fevereiro, mas ela é especificamente em 3 dias, segunda, quarta e sexta, 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, que era palco de grandes óperas, de manifestações ou então de apresentações, né, muito grandiosas, muito chiques, da alta burguesia, e de repente vem esses jovens causar, e aí é que começa realmente a escandalização da arte. O que eles queriam? A verdadeira renovação da linguagem, a liberdade criadora da ruptura com o passado. Aqui há de se falar, queridos, que não é necessariamente uma negação do passado, vejam bem, não é negar o passado brasileiro. Ninguém aqui vai dizer que Gregório de Matos não foi um grande escritor, muito menos Machado de Assis ou José de Alencar e assim por diante. Na verdade, eles vão dizer, nós não precisamos voltar ao passado para falar da nossa arte. Nós podemos pegar o passado e dar uma repaginada nessa arte, falar de uma forma diferente, de uma forma irreverente, de uma forma aberta, uma linguagem mais aberta, para que realmente a arte pudesse chegar ao leitor ou pudesse chegar ao espectador. Novas ideias e conceitos artísticos, como a poesia através da declamação, que até então a poesia estava só nos livros, né? A música por meio de concertos, onde antes só havia
cantores, né, sem acompanhamentos de orquestras. Aí nós vamos ter a apresentação de Guiomar Novaes e também de Villa-Lobos, né? A arte plástica exibida em telas, esculturas e maquetes de arquitetura com desenhos arrojados e modernos. Óbvio, né? Já começava uma nova era aí com a Semana de Arte Moderna. Aqui uma charge da época que é como se fosse assim, criticando, fazendo uma sátira, né, ao passadismo, aqueles que queriam muito ainda o conservadorismo, né, o academicismo, e eles eram exatamente contra tudo isso que até então havia sido pregado. Os principais nomes dessa nova corrente, dessa nascente do modernismo no Brasil, foi Menor Del Picchia, que era um jornalista na época e ajudou a organizar todo o movimento, o Mário e Oswald de Andrade, que já eram grandes escritores. A ele, tanto ao Mário como ao Oswald, é dado justamente a organização da semana. Eles não eram parentes, apesar do mesmo sobrenome, e Manuel Bandeira, que já era um grande poeta na época, só que o Manuel Bandeira não vai participar da semana, ele tinha problemas de saúde, tinha tuberculose, mas ele diz, olha, o que vocês quiserem levar da minha obra para declamar, para falar, vocês podem levar, que eu também, embora Manuel Bandeira assim tivesse toda uma história, né, com a literatura, mas ele se eximiu e preferiu ficar mais reservado nesses dias então. Aí vem a Anita Malfatti e a Tarsila do Amaral e o Di Cavalcanti na pintura, lembrando que o Di, ele fez a panfletagem, né? A Tarsila, ela não participa da exposição na Semana de Arte Moderna, ela estava estudando em Paris e ela já tinha uma exposição há 2 anos depois marcada em Paris, olha que chique, né, gente? E a Anita, sim, a Anita, mesmo com todas as críticas do Monteiro Lobato, ela acaba participando da Semana de Arte Moderna, levando inclusive seus quadros, que também vão ser fruto de muita falação na cidade de São Paulo. A Guiomar Novaes, que era uma grande pianista na época, e Heitor Villa-Lobos na música, e o Vitor Brecheret na escultura. O que eles queriam, então? Colocar a cultura brasileira a par das correntes de vanguarda do pensamento europeu e pregar uma tomada de consciência da realidade brasileira. Aqui é muito interessante porque muita gente pensou erroneamente que eles iam trazer uma arte importada. Como é a arte europeia de novo, essas tais de vanguardas europeias e tal, e na verdade não. Na verdade as vanguardas serviram de inspiração. Você vê algo novo, algo rompendo, algo moderno, como o futurismo, cubismo, expressionismo, vem Picasso, Van Gogh, Salvador Dalí, todo mundo renovando, inovando a arte. Gente, nós estamos muito atrasados. O parnasianismo dita muito normas e formas, e nós temos que ser livres, nós temos que pregar uma liberdade. Então as vanguardas serviram para isso, para alavancar essa modernidade e essa liberdade de expressão. Renovação da linguagem e ruptura com o passado, que eu já comentei, é essa questão de não ter mais uma coisa pré-estabelecida. Apresentar novas ideias com uma nova poesia, os movimentos possuíam 2 vertentes, destruidora e criadora. Aí você vai dizer, mas isso é muito antagônico, né? Destruir e criar, então eu vou acabar com tudo, agora eu vou construir de novo. E eu costumo dizer assim, ó, é como se você fosse fazer uma reforma. Você tem lá algo assim que é velho, mas é de estimação. Hoje a gente fala muito a questão da raiz, né? É de raiz, é teu, mas está muito velho, está muito acabado, o estilo, o conceito. Vamos dar uma repaginada, vamos fazer um novo olhar, vamos dar uma reformada nisso aí, vamos dar uma turbinada nisso. E aí você tem a mesma forma, aquela mesma raiz, mas com outro olhar. Isso é a Semana de Arte Moderna, que eu sou encantada por ela, galera, tá? Ocorreu numa época cheia de turbulências políticas, sociais, econômicas e culturais no Brasil, né? Já falei um pouquinho lá do contexto histórico, mas o Brasil ainda atravessava sérios problemas, inclusive políticos, né? E foi alvo de críticas, em parte ignorada, não foi bem entendida na época de sua realização. Gente, eles foram muito corajosos. Eles são chamados de fase heróica do modernismo brasileiro, porque deram a cara para bater. Imagina quebrar com o convencionalismo, imagina quebrar com o academicismo. Isso teria que ter coragem. Eles foram muito arrojados, porque eles enfrentaram toda uma sociedade e realmente conseguiram depois o seu propósito. A semana nada mais foi do que uma ebulição de novas ideias, libertadas, nacionalistas, em busca de uma identidade própria e uma maneira mais livre de expressão. Eu gosto muito disso daqui, ó, em busca de uma identidade própria. Imagina, gente, buscar a essência mesmo da literatura, da cultura, da pintura, da música brasileira na raiz, na essência, e apresentar isso
também para os brasileiros, que não sabiam muito valorizar a nossa arte, a nossa cultura. Mas eles não tinham um programa muito definido, né? Eles tinham um desejo de experimentar o novo, de ir por novos caminhos, do que praticamente definir algo que fosse estabelecido. Aqui então está mais ou menos o evento, o que realmente aconteceu. No primeiro dia, o Ronald de Carvalho já organizando tudo com o Menor Del Pique, com Oswald e Mário, e convidam Graça Aranha para presidir o evento. Então Graça Aranha, que já era um escritor também renomado na época, ele era também um diplomata, ele representava alguns interesses de alguns cafeicultores paulistas no exterior para a venda do café, enfim, e ele vem a convite deles para abrir a Semana de Arte Moderna, e ele faz uma palestra, a emoção estética da arte moderna. Então ele fala isso, vocês vão se escandalizar com o novo, com o belo, uma arte que nunca vista nesse país e tal. Pai, todo mundo começou, mas o que está acontecendo, né? Por que essa arte nova? Nós viemos aqui para todo mundo engravatado, todo mundo chique, nós viemos aqui para um evento cultural e vamos ouvir essas bobagens. Então já começa a causar burburinho já no primeiro dia, só que todo mundo estava querendo entender o que era. No segundo dia, na quarta-feira, aparece Guiomar Novaes, aquela pianista, para fazer um concerto musical. Aí já acalma um pouco a plateia, porque ela era mais clássica, mais comedida e tal. Mas aí vem, então, o Menor Del Pique também falando fazendo uma palestra sobre a nova arte, mas o ponto alto foi Ronald de Carvalho declamando o poema Os Sapos, de Manuel Bandeira. Isso realmente causou um escândalo, porque você não via aqui para ouvir alguém declamar um poema sobre os sapos. Que sapos são esses? O que são esses sapos? Enfim, eu já vou mostrar para vocês, né? E o público faz coro, atrapalhando a leitura do texto. A noite acaba em algazarra, porque houve muitas vaias, muita gritaria e ninguém entendendo nada. E quanto mais gritassem, mais Oswald de Andrade e Mário de Andrade gostavam. Pasmem. Por que eles gostavam de vaias e escândalo? Porque, sério, quanto mais se falasse, quanto mais a imprensa falasse, quanto mais eles vaiassem, mais ainda iam comentar sobre a semana. E mais perto do objetivo deles, eles iam chegar. Porque quanto mais comentasse, melhor. E essa era a intenção deles também. Aí, na última noite, em 17 de fevereiro, ponto alto da apresentação, foi um concerto de Villa-Lobos também ao piano, só que ele aparece de chinelas, de sandálias. Diz ele que ele estava com um problema, um calo no pé, mas isso também chocou a burguesia paulista, dizendo, como assim, né? Fora isso, eles ficavam lá pelo hall de entrada, lendo alguns livros, como o Mário de Andrade estava lendo A Escrava que Não é Isaura, o próprio Oswald de Andrade lendo o seu livro Memórias Sentimentais de João Miramar, enfim, os outros também acompanhando a exposição de arte. Então, na verdade, foi um evento realmente importante, interessante e que causou muito na cidade de São Paulo. Esse é o poema, então, que apareceu junto com a Semana de Arte Moderna, que o Mário de Andrade disse, o Mário de Andrade muito feliz, porque ele era totalmente reverente, o Oswald mais ainda, porque ele falava muito contra os parnasianos, e o Manuel Bandeira disse, pode ler, pode declamar, tudo certo. Então, Ronald de Carvalho declama o poema Os Sapos assim. Enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra, berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra, não foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz, meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primem comer os hiatos. Que arte, nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio. Faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzir sem danos as formas à forma. Clame a saparia em críticas céticas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urro sapo boi, meu pai foi rei, foi, não foi, não foi. Bradem um assomo o sapo tanoeiro, a grande arte é como lavor de joalheiro. Ou bem de estatuário, tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Outros sapos pipas, um mal em si cabe, falam pelas tripas. Sei, não sabe, sabe. Longe dessa gritaria, lá onde mais densa a noite infinita veste a sombra imensa, lá, fugido ao mundo sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário é, que soluças tu, transido de frio, sapo cururu da beira do rio. Segundo Manuel Bandeira, esses sapos eram os parnasianos.
porque eles estavam gritando muito contra essa nova arte. E eles diziam, não, mas vede como primos, em comeros e atos, que arte, nunca rimos termos cognatos, ou seja, sempre vou achando novas rimas, rimas ricas, aquela coisa toda. Meu cancioneiro é bem martelado, é bem metrificado, né? Os versos bem elaborados. Então, é sim um poema totalmente contra a imposição da forma pelos parnasianos na época, tá? A semana, então, divide muito, né? Aqueles que adoraram e acharam o máximo e aqueles que também falaram mal, né? E no segundo dia, o Ronaldo de Carvalho ridiculariza os parnasianos pela métrica, representou uma espécie de declaração dos princípios modernistas. Até então, a partir daí, né, estava-se liberado os versos sem rimas e tiraram, enfim, os grilhões da poesia. Reações conservadoras. Na época, boa parte da mídia reagiu de forma conservadora no movimento, referindo-se aos vanguardistas como subversores da arte, pensa, espíritos cretinos e débeis ou futuristas endiabrados. Mas uma exceção foi o jornal Correio Paulistano, que apoiou os lançamentos e críticas do movimento. Então, a gente tinha duas vertentes, né? Os que acharam o máximo, acharam muito bom, toda essa nova arte, toda essa modernidade, e aqueles que ainda eram presos ao conservadorismo. Aqui esse monumento, né, grandioso, que é patrimônio nacional, que é o Teatro Municipal de São Paulo, né, que valia a pena a gente visitar. Então, ele é muito suntuoso, ele raramente era emprestado, era alugado para qualquer evento, mas como o aluguel foi bem alto, né? Eles então cederam para os meninos fazerem esse evento todo que foi a Semana de Arte Moderna. A panfletagem, né? O programa do primeiro dia, esse aqui é do terceiro dia, né? Primeiro, segundo e o terceiro, então o ponto alto Guiomar Novaes e aqui o Vila Lobos, né? E todo mundo realmente compareceu. Quando termina a semana, o que acontece? Então nós estamos ali em fevereiro de 22. As ideias, elas não poderiam morrer ali, né? E agora? O Oswald Mário de Andrade, tanto Manuel Bandeira, já tinham os seus livros publicando e alguns também comprando e vendo, mas não podiam parar por aí. Então, eles vão lançar algumas revistas e nessas revistas vão aparecer escritores, cronistas, que vão realmente comentar e dar continuidade a essa nova ideia de liberdade de expressão. Essa era a ideia principal. Então, eles lançam uma revista, uma das principais, que é Claxon, que seria buzina, né? Vou buzinar, vou continuar falando muito da Semana de Arte Moderna. Depois a revista Festa no Rio de Janeiro e a revista, mesmo com esse nome, em Belo Horizonte. E aí eles vão lançar 3 manifestos, 3 grandes movimentos que vão realmente também perdurar essa ideia de modernidade. O primeiro da Poesia para o Brasil, que é do Oswald de Andrade, que ele vai fazer um resgate da nossa literatura, lá também do quinhentismo. Até o Mário de Andrade não gostou muito, que achou que era uma volta ao passado, e na verdade o Oswald de Andrade dizia, não, Mário, eu só vou lá buscar um pouco mais da nossa identidade e vou trazer para a literatura contemporânea. Então ele lança também esse movimento. Já em 1924 aí, em 24, 25 por aí, o Mário de Andrade vai lançar esse movimento verde e amarelo, Escola da Anta, que representaria a nossa brasilidade, o nosso sangue verde e amarelo mesmo. E o mais, talvez assim, aquele que se tornou mais importante deles foi o Manifesto Antropófago, ou Manifesto da Antropofagia, que aí, também liderado por Oswald de Andrade, dizia assim, gente, nós temos que unir as diferentes culturas, nós temos que deglutir tudo que nós temos de melhor para buscar uma arte genuína. E realmente eles conseguiram. Já nesse manifesto, nessa revista da antropofagia, o próprio Carlos Drummond de Andrade, até então um jovem moço, um jovem poeta, começa a publicar. E aí então a literatura brasileira começa a se consolidar. Eles vão mais ou menos por 8 anos, de 1922 até 1930, nessa geração querendo mostrar esse novo e abrindo as portas da literatura brasileira, para aí então, a partir de 1930, aparecerem os monstros sagrados como Jorge Amado, Graciliano Ramos, Drummond, Vinícius, enfim, a galera toda que vem aí para frente. Aí tem assim, ó, o principal legado da Semana de Arte Moderna foi libertar a arte brasileira da reprodução
apropriação nada criativa de padrões europeus e dar início à construção de uma cultura essencialmente nacional. Aí sim, Monteiro Lobato pode ter compreendido que eles queriam uma arte genuína e não mais com influências europeias e muito menos o passadismo que era colocado até então na literatura. A nossa estética é de reação e, como tal, ela é guerreira. E aí vem também o Mário de Andrade dizendo: o passado é uma lição para se meditar e não para se reproduzir. Então, graças a eles, realmente a Semana de Arte Moderna foi um divisor de águas e o mundo acabou conhecendo a verdadeira e genuína e grandiosa literatura brasileira, a arte brasileira, a música brasileira, e de lá para cá só cada vez mais ela tendo ganhos e cada vez sendo mais importante para toda a história da literatura e da arte brasileira, tá bom? Eu fico por aqui então, beijo e até a próxima. Tchau, galera!